Olá! Vai começar o quê? Mais um episódio do seu podcast favorito. E como eu já falei pra vocês, só a minha opinião importa. Como vocês já sabem, eu sou a Jamile. E eu sou o Vitor. E hoje a gente tem uma convidada super especial que atravessou estados e a sua energia é contagiante. A gente, nada mais, nada menos, temos aqui a Patrícia Marchiori. Mais conhecida também como Pati. Galera, tudo bem? Vim fazer parte dessa conversa aqui, com o meu sotaque de interior, porta, porteira, portão, Por favor. por favor. E vamos conversar. Cara, agora que eu prestei atenção no teu sotaque. E aí já não tem roteiro não, tá? Isso aqui, gente. A gente foi assim, não vai. Tu me lembrou a Carol. Eu tenho uma amiga que é de Bauru. E ela puxa muito. E assim, ela já saiu de Bauru. Ela mora em Malta. E ela continua com o sotaque dela, assim, agarrado. E aí toda vez eu fico sacaneando ela por conta disso. Eu estou sofrendo bullying na minha viagem, o dia inteiro. Sacaneia ele que ele chiam aí. Não, mas ela não consegue chiar. Eu amigo que mora em São Paulo, eu vi toda coisa que tem de Faria Limer, eu mando pra ele, né? Que ele mora na capital. E aí Aí ele ele me dá mandou... licença, Exatamente. Licença. Aquela coisa bem do meu. Por favor. Aí ele me mandou agora, que o trabalho dele lá tem umas conexões pra cá. E ele tava numa call com uma menina de Manaus, ele gravou e me mandou. Ele disse, olha tu aí falando assim, ela puxando o NH e chiando. Eu disse, não, senhor, eu me recuso. Olha, mas eu vou aproveitar para dizer que pra gente brincar assim já é quando a gente gosta muito da pessoa. Eu e a Paty nos conhecemos pouquinho mais de um ano e foi incrível a nossa conexão. E a gente se conheceu por meio da corrida, né? Então, simplesmente resolvemos correr a Maratona do Rio, né? Fazer várias provas que estavam lá. Eu fui fazer a maratona, a Paty foi fazer a meia maratona, porque ela também é meia maratonista. E nos encontramos e nos conhecemos lá. E desde lá a conexão bateu. E essa conexão bateu tanto que só, sei lá, do ano passado, de junho pra cá, a gente se viu de 3 a 4 vezes. No Réveillon, a gente meio que passou o Réveillon juntos também. E agora ela tá onde? Em Manaus, conhecendo Manaus Land. E aí, Paty, o que você acha de toda essa loucura em menos de um ano? Eu jamais imaginei que uma amizade de tão pouco tempo pudesse ser tão grandiosa. Porque, assim, a gente nunca imagina que amizades de verdade, amizades de coração, elas duram muito tempo ou elas duram com distância. Porque, assim, cara, Manaus pra Pinhal, é só... Eu sou do interior de São Paulo, eu sou do Espírito Santo do Pinhal. Então, assim, pra eu chegar até aqui, eu precisei viajar de Pinhal até o aeroporto de Campinas. Campinas fica a 90 quilômetros de Pinhal. E, assim, o aeroporto fica afastado de Campinas. Então, assim, é 1h30 de carro até lá. Aí, de avião pra cá, 3 horas e meia. Então, assim, não é pertinho. Mas eu farei essa viagem mais, sei lá, quantas vezes eu ia existir. Porque estar com você e com o Rony, assim, é uma coisa pra mim surreal de importante. Mas eu jamais imaginei que uma amizade pudesse existir com uma conexão tão grande, sendo que envolve culturas diferentes, porque são coisas totalmente diferentes, né? Vivências diferentes. E pra mim, assim, essa troca é muito importante, sabe? Aprender um pouco do que você viveu e fazer você aprender o que eu vivi é muito legal. Então, assim, eu acho que só existe porque existe respeito, sabe? Então, pra mim, tá sendo muito bacana a experiência, conhecer a sua cultura, conhecer o pessoal daqui, as comidas daqui. E, assim, eu ainda não provei nada que eu falei, nossa, não, você... Eu não conheço ninguém que tenha vindo pra cá provar qualquer coisa da nossa culinária que diga isso. A não ser a galera do açaí, Sim. que diz que o nosso açaí tem gosto de terra lá. Não, tem, mas eu gostei, Ela sabia? gostou bastante. Eu gostei de verdade. E ela tomou no Aquela Access, tem, mas eu gostei. que é Não, mas aí tem que ser total. Não tem como você falar que é igual. Não é igual. Não é. Ela tomou no Access, que é um restaurante aqui muito conhecido que vende o açaí, ele é bem turístico. Como ela também tomou quase lá na tribo indígena. Antes da visitação que nós fizemos na tribo, a gente parou para pesca do pirarucu. E lá tinha a venda do açaí, daquele do saco mesmo, de 1 litro. E ela foi lá e comprou. E não soltou o intestino, tá? O que é excelente. Mas não, porque leite de vaca, tirado da vaca, quem tá acostumado por conta de gordura Sim. e tal, só pro intestino. E depois eu tomando o açaí, é muito rico em fibra, né? Uhum. Ainda pensei, falei, cara, será que vai dar ruim? Não sou forte. Mas a gente falando de amizade, né? Essa coisa de conexão, pra ver como é. Eu não conhecia a Paty pessoalmente, eu conheci hoje. A gente se conhecia pelo WhatsApp, porque a gente montou um grupinho pra falar de uma outra coisa. E aí, ver a Paty pessoalmente hoje é como se a gente já se conhecesse.
Então, tipo, isso é muito bizarro. E a partir daí que a gente acabou de descobrir que já tem mais uma coisa em comum, que é a natação. As duas foram atletas. Então, tipo, Sim. tu tem a corrida com ela em comum, eu tenho piscina agora. Todo mundo atleta, então. Todo mundo atleta. Mas enquanto vocês falam, até o espumante, porque deu vontade de dar um brinde Eu pra acho essa amizade assim, né? Fala aí, Eu Paty. tô tentando continua. água. Vai. Mas isso que você tá falando, eu conversei com a Fábio, que é uma amiga do Vitor também. Que também nadou comigo. Olha que você conhece. Eu conheço a Fada porque Olha a aí, gente ó. jogou Um, dois, aquático três. junto. E... Uou! Eu conheço a Fada porque a gente jogava polo juntos. Não acredito. A gente nadava, as duas nadavam, mas em clubes diferentes. E aí, as atletas, tanto do masculino quanto do feminino, da nossa geração, que pararam porque a vida tem que seguir, a gente costuma dizer que o time de polo aquático, tanto masculino quanto feminino daqui do Amazonas, ele é formado por atletas aposentados. Da natação. A galera que não conseguiu, tipo, a gente não vai parar. Os meninos, eles são bem mais ativos porque é homem, não tem menos obrigação. Dela. As meninas são mães, tem que cuidar do marido e tudo mais. Os homens só deixam a mulher pô. Então, os meninos, eles treinam para vários campeonatos ao longo do tempo. E o feminino, o que a gente faz? A gente escolhe no calendário anual um campeonato em algum estado que a gente queira conhecer, alguma praia que a gente queira ir, algum lugar. É mais pelo ponto turístico do que pelo campeonato em si. E aí a gente treina para aquele campeonato, vai lá, joga e segue a vida. Então, se mantém ali conectado, mantém a amizade, a relação, né? E aí com a Fada foi isso, foi o polo que nos reaproximou. E uma das melhores amigas da Fada também é uma das minhas melhores amigas. E isso também acabou que foi uma ponte de conexão. Que legal. E assim, ó, e a gente montou um grupo pra ir pra Parintins esse ano, no ano passado. Então eu conheci a Fada e as outras meninas neste grupo. E é só, isso que você tá falando é muito engraçado. Porque aconteceu com o Vitor, porque eu conheci ano passado na meia do Rio. Quer dizer, eu fiz a meia e ele fez o desafio, aliás. É verdade, Vamos foi minha modificar, maratona, ele foi fez o desafio. E para vocês que não sabem o que é um desafio do Rio de Janeiro, no sábado você só corre 21 e no domingo, bem descansadinho, menos de 12 horas depois, os 42. Então, essa criatura aqui correu 63 quilômetros em menos de 24 41. horas. É. E aí eu conheci ele. E na sexta-feira, antes da minha prova, a prova dele também, enfim, o nosso professor montou um grupo de WhatsApp e nós nos encontramos para jantar juntos no Max. E esse grupo de WhatsApp aconteceu, sei lá, 3 dias antes desse encontro. E pelas mensagens, porque ocorre as doações, não sei o que, lá. E, cara, eu falei, gente, eu tenho muita gente boa. E sabe que eu sou no grupo, né, o que anima. E eu falei, cara, e assim, você tava no grupo, era sempre o que ele tava falando, e a Patrícia, né? E aí eu falei, cara, não é possível. E aí na hora que a gente se viu assim, eu falei, não é possível. E aí ela tá acontecendo com a gente, sabe quando você consegue? Aí você começa a descobrir um monte de coisa que você também fazia e mundos assim, né? E uma distância, não sei quanto tem de distância aqui lá pra minha cidade, mas é muito grande a distância, né? Então você fala, não é possível que eu vou encontrar alguém com uma conexão igual a minha numa distância tão grande, né? E aí aconteceu, então assim, cara, é surreal. Tá vivendo Uma assim. informações. Aí, E o bom é que a gente todo mundo tomou, né? Porque geralmente tem gente, sempre alguém no grupo que quando brinda, vai colocar a taça na mesa. Aí, não pode, não pode. Eu sempre digo isso. É. Eu não posso verbalizar aqui, porque normalmente eu Eu digo. também. Mas assim, um aprendizado. Não deixa. Brincar sem beber, É. cantando. Sabe, fica muito tempo sem alguma coisa. E é o que geralmente você mais gosta. Exato. Então, E vocês tirem por si aí o que é a continuação. Não, tem os dois. Tem brindar sem beber, tananã, 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 e beber sem brindar tem também. Foto. Pois é, exato. Tá. Mas como hoje a pauta aqui é amizade, conexões e distâncias, vocês são amigos há 1 ano, nós somos amigos há 34 anos. 35. 35 vai fazer. Eu É tenho bom, vai 37. 37 já. Não, Não, a gente tinha 36. 3 anos quando conheceu. Ah, eu sou de um ano. Mais de 34 anos. Aí eu posso deixar passar que o engenheiro tem que fazer nada. Nós temos as 3 áreas aqui, humano. Exato. Exato. E saúde. Saúde. Então, me conte, pelo amor de Deus, o que tu tem na saúde? Que eu tô sabendo agora já. Essa Fala um parte. pouco Fala quem é um a Patrícia. Eu sou farmacêutica. Me formei em dezembro de 2019. 2009. Já faz tempo. Eu entrei na faculdade em 2010. Eu entrei na faculdade em 2012. Mas eu não sou velha, tá?
Não, 2012 eu me formei. Caraca. É verdade, 2008. Mas eu não sou velha. Me formei em 2012. Só tenho 38. Não, mas ó, a distância é 38, 37, 36. Não, 36, 37 ainda vou fazer. Tá. Esse ano. Ai, Quer ser a novinha, né? Mas eu sou. 87, 88, 89. Exatamente. É isso aí. Pronto, tá resolvido. Que mês é? Fevereiro. Sou peixe, eu sou o primeiro dia de peixe. Tu é Ares, né? Esse ano. Não, eu sou. Ah, então já é mais pro final de abril. Eu sou 30 de abril. E eu já sou 20, virginiano, né? Da gema com ascendência em escorpião. É por isso que todas as minhas viagens eu deixo na conta dele. Eu não tenho trabalho, ele só diz me dê tanto por mês. É isso. Deixa eu contar. Essa viagem que nós estamos fazendo, existe um roteiro. Sim. Com equipe planilhado em Excel. Ou segunda às 8 horas, café da manhã, segunda às 10 horas. Exatamente. Não, ele resolve tudo. Sabe qual foi o meu trabalho? O meu trabalho é só pagar. Ele só diz, ó, já organizei, a gente vai morar aqui, a gente vai fazer. Nosso voo é tal dia. 6 vezes, hospedagem, carro. Você tem que me dar tanto por mês. É isso que ele diz. É isso. Pô, não tem que fazer mais nada. E no dia, mano, tem que estar pronto e o passaporte. Da nova. Passaporte, detalhe, não é nem viagem nacional, Eu tá? não peguei até hoje, meu cartão da Wise tá contigo até hoje, da última viagem que a gente fez. Eu só tenho que transferir pra conta da Wise, óbvio. Sim. E tá com ele desde a última viagem que a gente fez. Sensacional. Eu não tenho trabalho nenhum. Inclusive, acho que pode até pegar hoje, mas eu não sei onde é que tá. Deixa eu ir pra uma viagem internacional que Vou eu fazer uma chego pergunta. pergunta com sotaque daqui, tá? Ei. E tu gosta? Olha aí, mais um pouquinho já é uma namara. Não, calma. E tu gosta? Me gosta? De organizar viagem? Por favor, deixa que eu organize, porque eu gosto. Mas sim, quem é a Patrícia? É, além de farmacêutica. Não sei. Oxi! Como não? Não sei. Acho que melhor cortar essa parte. Como você Não sei, descreveria quem é a Patrícia? Aos olhos das outras pessoas. Como as pessoas normalmente veem a Patrícia? Isso. Adjetivos que as pessoas usam pra ti. Eu acho que o espontânea, o alegre, o animada, o topa tudo, essa é a Patrícia. Então, assim, dificilmente eu vou recusar um convite de alguma coisa, assim, sabe? Eu sempre topo. Mesmo que eu estiver cansada, eu tô aí, sabe? E eu vou dar o máximo em tudo que eu falar que eu vou fazer. É, vocês dois realmente se parecem. É, Eu sim. tô aqui, se puder não sair do quarto, eu tô agradecida. Ah, esse não é maneiro. Inclusive, onde Toma, que não sei informação, você tá onde? deitado no quarto. Mas uma informação então de que é Patrícia, uma senhora casada, senhora Pego. Falei Marchiori, mas é Marchiori Pego. É a senhora Pego. Eu adquiri o pego. Mas é isso, assim, isso eu realmente sou muito. Eu falo que assim, lá em casa, né, eu tenho um irmão mais novo. E é engraçado que assim, as características de personalidade ficaram muito separadas. Eu sou o meu pai, características de atitude, de jeito de pensar, de querer resolver, de se irritar com as coisas, enfim. Essa é a Patrícia e o Carlos, meu pai. E o meu irmão é mais tranquilo, mais deixa pra lá, mais igual a minha mãe, assim, né? Então é muito engraçado, porque como que pode, né? Ter dois filhos e os dois, assim, Cada um puxa pra outra. e assim, com sete opostos, né? Eu, filha, puxei pro meu pai, e meu irmão pra minha mãe. Então, assim, é Mas a engraçado. psicologia fala isso, né? Que normalmente as filhas, elas amam mais o pai, Exato. que parecem mais com o pai, e os filhos a mãe. E fisionomia, assim, meu irmão é cara do meu pai, assim. Igualzinho meu pai. Pegar foto do meu pai na época de jovem. De jovem, de tiro de guerra, que ele era super magro, assim. Magro, assim. Meu irmão é muito magro também. É o meu irmão desse. E eu já sou misturada. Então, assim, lógico, eu acho que eu me pareço bastante com a minha mãe, tenho bastante com a minha mãe, mas, por exemplo, eu tenho bolinha, que meu pai tem, minha mãe não. Né? Eu sou mais clara, minha mãe é mais morena, então, assim, meu cabelo é fino, meu pai também. Então, assim, algumas características. É mais claro. Mas uma boa irmã implicante, eu faria isso muito com as minhas irmãs. Eu sou o melhor que saiu. Eu misturei mais, entendeu? Eu tenho as melhores características de cada um, Eu entendeu? digo isso pra minha irmã do meio, porque assim, nós três parecemos com o papai, mas eu sou a mais misturada. E aí, porque minha mãe é baixinha, meu pai é gigantesco e tal, tudo mais. E a minha irmã do meio, ela é a cópia total do meu pai.
E aí eu brinco agora assim, mano, eu tenho a cara do papai quando era pobre, que horror. É porque Jamília ela é herdeira, tá? Ah, é? É, ela é Só pra deixar claro, da minha vez cerveja, ele faliu, tá? Esse também é um outro Quando eu fui olhar, eu quarto de tipo isso. Aí eu brinco, porque assim, o papai na versão dele low cost, digamos assim, muito altão, mas magro, com aquela cara chupada. E assim, exatamente, foi como a mamãe catou ele. Cara, deixa eu te ajudar. Deixa eu te ajudar. Vem cá, deixa eu te inventar. E aí a minha irmã é exatamente. Hoje não mais, ela já. Depois dos 30 a gente encorpa, né? Não tem pra onde correr, mesmo que não queira, porque o metabolismo vai desacelerando. Mas assim, a vida inteira ela era essa versão do papai, magra, carinha chupada, tanto que ela altíssima, o papai tinha 1,90 m, ela tem 1,80 m. Então, foi modelo, inclusive é 1,80 m, tem que fazer alguma coisa com essa altura, não é? E aí, por isso que eu tô te falando, eu sou uma boa irmã, eu brincaria, eu sou a melhor, porque eu me considero a melhor. E ele é manauara. Todos dois são manauaras. Cara, e eu ia falar na hora que você chegou. Eu não pareço porque... manauara? Não, né? É sobre a altura, porque eu sou alta, eu tenho 1,76 m. E aí eu peguei e falei assim, eu tava no banheiro e eu falei assim, eu ia falar, né? Por verdade, gente, existe alguma manauara maior que eu? Mas isso é o problema que eu sempre ouço das minhas amigas, porque geralmente mulheres gostam de homens mais altos. E as mulheres aqui, com uma estatura maior, sempre falam, aqui em Manaus é difícil encontrar um homem pra mim. No sentido de que, tipo, porque os homens são mais baixos. Mas isso é um fato. Eu tenho 1,70, 1,71, quando eu tô tentando chegar aos 72. Então, assim, mas eu já, para essa estatura, mais ou menos, eu já sou uma pessoa considerada uma pessoa alta, entendeu? Entendi. E que, de fato, quando você vai no Brasil, não é isso. Quando você vai pro Sudeste, pro Sul, as pessoas são muito mais altas. Diferente de quando você tá no Norte e Nordeste, que já são pessoas que têm uma estatura menor. Exato. Mas é porque a gente vem do indígena, né? Sim. Por mais que a gente, boa parte dos budistas não aceitem, a gente vem do indígena, indígena é mais baixo. Mas isso é tudo que eu só gosto de homem alto. Aquela coisa da filha que puxa pro pai, então eu só gosto de homem alto. Acho que eu fui papai alto, então eu já fui da história, nunca catei um boy aqui. Tudo eu busco fora. Tudo eu busco de São Paulo, inclusive. Cara, e não é proposital. Às vezes, eu não fui buscar nenhum, tá? Todos vieram pra cá, só pra deixar claro. E aí a gente foi assim, ele tá no seu querer, mas você de onde? Eu sou de São Paulo. Ai, não! Que atração é essa? Mas O assim, busco é incrível. voltando ao assunto da Paty, que geralmente você faz as perguntas difíceis, então vou tentar te copiar nesse momento. Qual é o teu maior sonho? O que tem sido desafiador pra ti? Depois de agora como a ideia exatamente. do podcast é 30 mais, qual é o maior sonho da parte depois dos 30? Porque na teoria a gente já conquistou muita coisa. Então o que sobrou? E também tem o que a sociedade espera, né? Então, como é que você lida com isso depois dos 30, né? Cara, honestamente, o que eu espero... Eu acho que eu tenho muita vontade de conhecer lugares, sabe? Aprender coisas diferentes, né? Aprender com cultura, E assim, eu nunca saí do Brasil. Mentira. A gente foi pra Foz, né? Agora no comecinho de junho. Então, assim, já fui pra Argentina e pro Paraguai. E a gente tem que meter ela na viagem do ano que vem. Outra milha, né? Da onde ela tá, se ele vem pra Manaus, você foi pra Parintins. Que vamos combinar que pode destacar é pra caceta. Pois não, mas ó, tu já insere ela no roteiro do ano que vem. Olha, que foi o que a gente fez com o Igor, né? Sim. O Igor também nunca tinha saído do país, a primeira viagem dele foi ficar com a gente. Conseguimos cidadania italiana em 2023 e ainda não usei. É italiano. Acho que eu pensei. Se eu vou pensar em falar isso, não, desnecessária a parte da cidadania, mas eu fiquei um pouco ofendida, que a minha prima lá disse, mano, a gente consegue tirar a cidadania do meu amor, a gente tem que tacar a avó. Nem que tu queira, tu vai conseguir. Mas meu tataravô. Não, mas aí o meu tataravô é português, então não rola. E o outro é holandês, também não rola. Mas sim, focando em ti. Mas agora que esse negócio da mudança, estão meio que voltando atrás, tá no brolho, mas assim, parece que... Hoje é só se for direto. Hoje parece que é só filho e neto. Mas deu certo. Eu acho. Vai buscar tataravô, gente. Só pra dizer que tem. Exato. O meu é minha bisavó, que é portuguesa, mas eu não tô conseguindo encontrar a documentação certinha, tá? Direito teria que tirar pra minha mãe, pra depois tirar pra mim. Então, tem que tirar pra tua mãe. mas enfim, Vai, qual é o seu maior sonho? Sonhos pós-30.
Ou quais você realizar. Na verdade, ela comentou isso, né? Conhecer pra fora, conhecer outros E aí você foi pra Argentina agora, Na né? verdade, gente, eu fui pra fora, né? E aí, como consequência, estava ali do ladinho, né? Então, é isso, mas eu nem conhecia a Argentina, nem nada. Assim, só pra não dizer que eu não pisei em outro país, sabe? Então, assim, honestamente, a minha vontade é, sim, conhecer outros países, E sabe? tem algum país específico que vai que seja esse país no ano que vem a nossa viagem? Itália. Ah, Itália. Olha, pro ano que vem eu quero uma Eurotrip. Porque eu preciso ir pra França. Sabe que eu tô estudando moda e eu quero fazer um curso de moda na França. Ah, E aí eu acho que a gente pode organizar isso aí para no finalzinho do curso vocês irem me encontrar e a gente faz uma Mas, ó, Olha, a Itália é incrível. Itália, Olha, é incrível. Grécia. E eu quero ir em outubro, e aí não tá tão. Eu acho que, olha, eu acho tudo bem. Rola, né? né? Vamos organizar isso. Vamos organizar isso aí. Entendi a mensagem. Vamos organizar isso aí. Eu entendi muito bem. Mas deixa eu te perguntar um negócio. Que aí, a gente estava falando aqui, 87, 88, 89, eu não sei como tá batendo isso pra ti. Mas pra mim, os 30 não me bateu. Mas a proximidade dos 40 tá me batendo. Tá me batendo absurdamente. Inclusive hoje, vocês não me deixam esquecer que eu tenho terapia, viu? Talvez eu possa até aqui do teu pé. Né? Mas aí eu tô vendo do Dr. Lucas, que é uma criança que está o Dr. Lucas. E tá me batendo muito esse lance da proximidade dos 40. Depois dos 35, assim, eu comecei a sentir o peso. O peso do meu corpo, que já não me obedece tanto. Ah, mas eu sou magra, eu sou nova, eu sou saudável. Beleza, eu sou, mas meu corpo ele não me obedece tanto quanto antes. A parte das cobranças da sociedade, no que diz, tipo, beleza, mas o que é que tu fez até os 30? Se eu parar pra pensar, eu fiz muita coisa. Mas ainda assim não foi nada daquilo Se esperava. que a sociedade previa, além da carreira que deu certo. Mas fora isso, não foi nada do que a sociedade esperava. Então, a proximidade dos 40, tipo, tá, e aí? Mas eu tô velha, eu tenho idade pra fazer isso, então tem coisas que a galera tá pensando, não, já tô velha pra fazer isso, não vou fazer não. Como é que tu tem lidado com a tua proximidade dos 40? Cara, isso que você falou, eu me lembro quando eu fiz 30, eu quis fazer uma festa de 30. De repente, 30. Ah, 30 anos do sucesso. 30. E aí, assim, eu achei. Louco, né? Tô com 38. Eu achei que eu teria feito mais coisas do que eu fiz uhum. em 8 anos, sabe? E essa questão da sociedade é muito louca. Assim, porque eu até os 30, eu era solteira. Casei com 33. E aí as pessoas sempre cobram. Não vai ter filho? E aí? Quando vai? Cara, e aí, assim, ó, não é um plano. Não tem um plano de... Se eu falar pra você, nunca ter, mentira. Quando a gente é menor, mais nova, adolescente, ou mesmo quando eu comecei a namorar, eu sempre pensava quando eu tiver meu Tinha a filho. versão Disney, né? É exato. Eu acho que é muito disso. Ah, quando eu tiver... Mas era assim, ó, eu planejei. Eu entrei na faculdade com 17 para 18. E aí, quando eu me formei, eu tinha 22 para 23. E aí, eu falei assim, vou me formar 22, 23, 23. Eu sou de abril, né? Então, fiz 23 em abril. E aí, eu pensei, eu acho que até uns 28 eu estarei casada. De repente, até uns 33, 34, nem aí, né? Porque eu não queria casar e já ia me e tal, né? Mas assim, as coisas aconteceram e foram indo, os anos foram passando, e assim, e eu acho que a maturidade, a loucura do dia a dia e tal, eu comecei a ver que eu não tenho paciência com ser mãe, eu acho. Todo mundo fala assim, mas é tendo que tal, ok. Mas assim, passou a não ser. Talvez nunca tivesse sido um projeto, talvez tenha sido, a sociedade de mulher tem que estudar, casar, ter filho, blá, blá, blá. Exato. Talvez o pensamento de quando eu for mãe tenha sido algo que foi colocado, não algo que nasceu em mim. Embora eu seja uma pessoa que goste muito de cuidar, sabe? De proteger, de dar carinho. Eu sou assim. Mas não significa que eu tenha o dom para ser mãe, né? Então, assim, não é um projeto. Claro, né? Como diz uma prima minha, a gente só não se molha que não tá na chuva, né? Então, assim, é isso. Claro que se de repente acontecesse, iria ser muito amado e tal. Mas não é um projeto, né? Ser mãe. Então, assim, a cobrança da sociedade me incomoda muito. Se eu der, o que você vai fazer? Mas você não vai ter filho? Mas você não... Sabe aquelas coisas assim? Cara, eu já tô no E isso é um negócio muito interessante, porque assim, acaba que a sociedade, ela espera muito, vamos dizer assim, da mulher disso, né? E eu vivendo uma relação afetiva, nunca foi assim um sonho ser pai. Mas assim, lá no seu interior dizia, eu preciso ter uma família. E a família, tipo assim, por mais que seja uma relação afetiva, ter um filho, ter uma continuidade. E assim, isso foi entrando nas discussões no meu relacionamento, que chegou um ponto de a gente querer muito. E aí foi quando eu, em conversa com o Rony, ele falou assim, não, calma aí. Eu também quero muito,
Mas vamos ver, né, a questão da responsabilidade, porque é uma responsabilidade muito grande também que a gente abre mão de quem nós somos, de certa forma, e passa a viver, né, a vida de uma terceira pessoa, né? Que acaba que a gente vai amar até muito mais do que nós mesmos de vez em quando. Então, veio o protótipo aí até onde surgiu os 3 pets, né? Que a gente tem o Toby, a Mila e o Lorenzo. São 2 pugs e um Lula Pomerânia. Então, o Editor, Toby... bota a foto dos bichos aí. Você tem que ter um aqui do lado, depois tá sofrendo, né? Tá no celular aqui o tempo todo. Ela aí como é que é filho, entendeu? Então, assim, então veio o Toby, e aí justamente como se fosse assim, um pré-teste, um teste de, o que a paternidade vai trazer para vocês. E aí, com um mês, a gente pensou na Mila, porque o Toby ficava, eu e o Rony trabalhávamos durante o dia, o Toby ficava sozinho o dia todo, e começou a preocupação, poxa, vai ficar sozinho. Como é que vai, né, se comportar? Então, aquela preocupação traz uma terceira atenção ali, que não é só você ou você ir no relacionamento. E aí veio a Mila. E aí a gente começou a conviver, né, com o Toby e com a Mila. Viagem já não era a mesma coisa, porque para viajar com quem vai ficar? Tá comendo bem, não tá comendo bem? Então, as responsabilidades são menores, mas assim, a gente conseguiu entender o nível da responsabilidade que requer. E aí, com o decorrer do tempo e a maturidade, a gente foi pensando, será que realmente é o que a gente quer E tá capaz de abrir mão? responsabilidade dura menos tempo, né? Exatamente. Filho não tem essa opção. Exatamente. Filho é pra sempre. E outra, a educação hoje, no ano que a gente vive, tá um negócio assim muito louco, né? Ainda mais com a era digital, ainda mais com as informações que as crianças, a juventude Se a gente liga. aprontava e escondia coisas, Não é? tu Olha, imagina, eu não aprontava, Jamile, você tá me confundindo. eu sou testemunha, inclusive, de algumas aprontadas. Imagina essa criançada de hoje. Não, e assim, ó, que nem, né, voltando a falar sobre ser mãe, ser pai, no caso de você e do Rony, cara, eu não sei o que você, se você chegar a pensar em barriga de aluguel, enfim. Eu até me prontifiquei, assim, a barriga de aluguel. Ela se prontificou, Eu só tenho problema, eu posso. Sim, mas então, é aquele negócio, gente, eu não preciso ser mãe de um neném gestado por Sim. mim. Se eu tiver 60 anos e tiver, né, e sentir que pra ser completa, olha, hoje, nossa, tô aqui pensando, eu acho, né, e sim como um acordo, né, se ambos, né, acharem aí realmente a nossa vida tá faltando uma criança, por que não adotar uma criança? Sim. Isso é uma das coisas que a gente sempre comentava. Porque assim, eu até então fazia muito questão que tivesse alguém assim, gerado por mim, vamos dizer assim, Sim, para ter sim, características, etc. sim. Mas toda vez que falávamos sobre filhos, a gente sempre falava que seriam 2. Um seria, tipo, gerado e o outro seria adotado, entendeu? Isso é muito doido, porque eu tenho isso até hoje. Desde criança mesmo. Desde, eu não sei de onde eu tirei isso, mas desde que eu me entendo por gente, eu dizia que eu ia ter um filho adotado. Sempre disse. Aquela coisa de, a gente vai ter filho, então eu sempre falei assim, não, eu vou adotar. Não, eu vou adotar. Não, eu vou adotar. E meu pai dizia assim, não vai adotar não vai ser meu neto. Morreu, só o momento, querido, se eu adotar vai ser. Sério? Morreu e não teve neto, né? Morreu e não teve nem neto, digamos de passagem. Olha, delicado. Você não tem sobrinha? Não, nem eu nem minhas irmãs a gente tem filhos. Nenhuma de nós. Só tem só uma casada, que é a caçula, diga-se de passagem, que eu sou a mais velha. A caçula foi a que casou, não tem plano de ter filho agora. A do meio tá vivendo o melhor da vida dela nesse exato momento. E eu, assim, eu tive em algum momento que nem tu, eu dizia, vou ter filho. E quando eu pensava exatamente assim, eu vou gestar um e vou adotar outro. Chegou um ponto da minha vida que eu passei a ter medo da gestação. A ideia de ter é uma coisa meio alienígena pra mim. A ideia mexendo. Ele me chutando e crescendo e ele se alimentando do meu sangue. Aí eu não, isso é muito bizarro. Você tá assistindo muito filme. Eu nem assisto filme terror, que é o pior, que eu tenho medo. Eu amo. Cara, a ideia da gestação, ela me assusta. Absurdamente. Então, eu passei, depois eu disse, não, vai ser só adoção mesmo, mas vai ser só daqui a algum tempo. Hoje, eu não vou te dizer, meu jeito total... Depois eu passei a dizer que eu não ia ter filho, não queria ter filhos. Hoje, eu não vou dizer que eu não quero ter. Porque eu não sei como é vocês, com a espiritualidade de vocês, mas eu fui informada de que eu seria mãe, que não é uma escolha. Olha. Eu vou ter um filho.
Não sabia disso. Não me disseram que é porque tá tudo bom, tô Vai ter perdendo. não tá. É porque eles não me dizem que você vai ter a Não, tem também com a idade. Exatamente, não vai, ele disse que não vai ser agora. Então, tipo, vai por aí. Depois que eu ouvi isso, assim, isso é inegociável. Vai ter. Aí eu disse, ok. Então, quando a galera me pergunta, eu disse, não, pode ser que tenha. Mudou, né? Eu tive que parar de rejeitar a ideia, porque, sei lá, gente. Pra mim, eu acho que o campo físico com o espiritual, eles estão muito conectados. Sei lá, vai que a criança tá pairando por aqui, eu tô rejeitando, ela vai me dar problema adolescente? Não, já tá amada. Não tô mas já te amo, bora. Essa é maravilhosa. Mas essa coisa de adotar é muito real, assim. Eu tenho muita vontade de adotar e eu não sei de onde veio. Eu tenho isso desde criança. Nossa, legal. E como a adoção é um negócio louco, né? Eu tenho a mãe Bel, que eu chamo. Ela não foi esposa do meu pai, nada disso. A gente se conheceu por acaso e tal, tererê. Não vou contar muito porque tem um off aí que não pode ser vazado. Mas a gente se adotou de uma forma. Ela tem 2 filhos homens e não tinha nenhuma mulher. E ela me adotou, que na casa dela tem meu quarto, eu tenho minha vaga de garagem. Não, o grupo da família, eu tô lá. Não existe a possibilidade dela viajar e não trazer presentes pra mim. Quando meu irmão foi casar, ela expandiu a empresa para Porto Velho, meu irmão do meio foi pra lá. E aí, quando foi casado, mesmo jeito que ela pagou a passagem do meu irmão caçula, ela pagou a minha pra ir pro casamento. Ela reza por mim, quando eu tenho um problema assim no campo profissional, ela é a primeira pessoa para quem eu ligo. Tipo, eu tava contando pra vocês o que aconteceu essa semana. Eu saí da reunião, que pra mim foi uma reunião muito tensa. Eu saí da reunião, eu liguei pra ela. E eu acho que minha cara, uma cara horrorosa. Porque ela tava na rua e eu disse assim, que horas eu chego em casa? Eu estou indo. E ela veio pra casa pra poder falar comigo. Não acredito. Então, é um amor que não se explica. E a minha relação com os meus irmãos, todo mundo fala assim, mas você só fala dos seus irmãos, tu quase nunca fala das tuas irmãs. A relação que eu tenho com os meninos é muito mais apegada do que a relação que eu tenho com as minhas irmãs, são irmãs sangue. A gente briga muito, eu e os meninos, como bons irmãos que somos, mas não existe uma vez, até hoje, não existiu uma vez que eu tenha ligado e eles não tenham largado tudo pra ir me atender, pra fazer tudo pra mim. Que lindo, né? Que lindo. O Rafa, que é o caçula, que é com quem eu mais brigo, diga-se de passagem, a gente tem umas porradas assim, homéricas. Às vezes eu tô indo pro apartamento e aí eu ligo assim, Rafa, eu tô indo pra casa. Faz um sanduíche aí que eu tô chegando antes dele casar, né? Porque agora ele tá namorando e levou a namorada dele pra morar em casa, aí eu já não me sinto mais tão convidada a ir pra casa assim. Eu me sinto como expulsa de casa. Mas antes, quando a Thay não tava morando lá, diga-se de passagem, é minha cunhada, tá? Antes da Thay ir pra lá, eu ligava assim, Rafa, eu tô indo pra casa, faz um sanduíche aí que eu tô com muita fome. Ele disse, não, vai te fuder. Mas eu chegava em casa, o sanduíche tava lá na cozinha. Ou, tipo, às vezes eu tava assim, morrendo, assim, meu momento white people problems, tá? Às vezes eu ligava assim, Rafa, liga a banheira aí, já bota pra esquentar, que eu preciso de um banhozinho quente, que eu tô muito cansada. E já bota o vinho pra gelar, porque eu quero, tipo, aquele momento bem relax. Exatamente. Pausa, olha o nível, né? Quando a pessoa tá estressada, põe a banheira com água quente, abre um vinho. Isso eu porque vou ela me não é herdeira. estressar. Não é herdeira. Cheers. Vai lá. Eu disse que era um momento aqui pro problema, gente, desculpa. Eu moro na Zona Leste também. Ela trabalha no Valente, sabe? Minha mãe mora lá também. Ela mora lá, mas você sabe quando é o limite entre a Zona Leste e a outra? A Zona Leste é o limite. A casa, né, construída no meio-fio, sabe? Se ela entrar aqui, aí pra cá, não. O quarto dela fica pra cá. Então, como diz a mamãe, eu moro na área nobre da Zona Leste. Mas sim, ele manda me largar, diz que não, e tarará, mas quando eu chego tá lá, tudo prontinho. E às vezes ele ficava comigo, assim, do lado, conversando, sabe? Tipo, a porta do banheiro aberta, ele mais pra dentro do quarto, e a gente conversando pra ele entender por que eu tava cansado, o que tava acontecendo. Então, tipo, foi adoção, mas que não foi uma adoção planejada, a gente de fato se encontrou. Mas é um amor tão absurdo que, como meu pai faleceu, hoje eu digo que se eu casar com toda a pompa e circunstância, quem vai me levar pra altar são eles dois. Então, tipo, é um amor muito louco. Muito, muito louco. E veio fruto de adoção. E não foi aquela adoção que eu fui no orfanato. Sim. A gente se encontrou literalmente na rua. Sim.
Mas aí, é daí de onde vem aquele ditado, né? Que a gente muito ouve, que às vezes a família não é o que é no sangue, é o que você escolhe, entendeu? É isso mesmo. Aí outra coisa bonitinha que eu não tinha falado pra vocês. A minha mãe e ela, minha mãe biológica, minha mãe do coração, elas são super zoeirinhas, as duas se dão muito bem. E aí quando minha mãe do coração, a Bel, ela vem pra Manaus, ela já liga pra mamãe. Ó, tô chegando, hein? Guarda compartilhada. Porque aí ela já sabe que eu não vou pra casa da mamãe essa temporada, porque ela quer que eu fique grudada nela. Ah, olha que legal. E super se dão bem, faz café da tarde uma com a outra e tal. Isso eu acho maravilhoso. Nossa, muito bacana. Essa questão da adoção, assim, é algo que vem pra mim, assim, não que como você, sabe? Mas eu penso assim, cara, porque sempre vejo assim, mas a sua idade biológica, porque assim, honestamente, mesmo, eu sei que tem pessoas que engravidam com 40, 42, 45 hoje em dia, Cláudia Raia. mas assim, é óbvio que a gravidez começa a ficar muito mais necessária após os 35, né? Então, assim, eu como profissional de saúde, eu tenho mais consciência ainda disso. Então, assim, é que eu falo assim, Patrícia, desencana, porque assim, e assim, que eu falo, você vai querer engravidar agora sem ser um projeto, porque vai eu me arrependo? Tá bom, e se eu me arrepender de ter engravidado, não vai olhar pra criança gritando. pra que eu devolvo? Não tem como, entendeu? Então, Deixar pro tá, universo aí exatamente. te surpreender de um jeito ou de outro. E é o que você falou, né? Você tem 3 pets, eu tenho 2. Tenho 2 gatinhos. E assim, ó, o amor... assim, quem tá nos assistindo e é mãe de 1 ano, vai falar assim, ai, que hipócrita, não sabe o que é o amor de mãe por um ser humaninho seu. Ok, eu imagino que seja um amor muito grande, mas eu já amo muito os meus pets. Então, assim, imagino que uma criança, mesmo que não seja da minha barriga, o amor vai ser muito grandioso. Então, assim, não é porque não é do seu sangue que não é do seu coração. Então, assim, é basicamente isso, né? Agora, uma dúvida. Você sempre viveu em São Paulo? Como é que foi, assim, você crescer, a sua jornada de vida? Meu pai, quando ele formou, ele foi para o Mato Grosso. E quando ele conseguiu transferência para São Paulo, né, para morar em São Paulo, ele já namorava com minha mãe já fazia um tempo. E aí, quando eles casaram, eles moravam em São Paulo. Minha mãe saiu do interior e foi morar em São Paulo também. E aí eles casaram em 85, eu nasci em 87. E aí eu morei até os meus 9 para 10 anos, eu morei de 87 quando eu nasci, até janeiro de 97 eu morei em São Paulo. Então, assim, a minha educação básica, né, inicial foi em São Paulo. E aí nós nos mudamos para Pinhal, porque meu pai foi transferido. Então, assim, a empresa foi comprada, e aí multinacional, e aí remanejo e tal. E aí meu pai ia atender interior de Minas. E como Pinhal, a nossa cidade, ela faz fronteira com Minas, e ele ia ter que trabalhar no sul de Minas, cara, meu pai falou assim, olha, já que eu vou ter que viajar, não adianta eu me hospedar em Pouso Alegre, por exemplo, que é Minas. Eu vou ter que, mesmo sendo em Pouso Alegre, eu vou ter que ir viajar, eu não vou ficar na minha cidade, posso ficar em Pinhal, que é praticamente... assim. E vou viajar? Pode. Aí foi quando a gente foi pra Pinhal, que a família toda é de lá. E aí, com 10 anos, né, 9 para 10 anos, a gente morou lá. E aí, a minha educação aí de ensino fundamental e depois a parte do ensino médio foi lá também, né? E aí, fiz faculdade, inclusive, na minha cidade. Então, assim, aí foi tudo lá. E, então, assim, eu tenho as duas, os dois, né? Só não tenho contato com O seu pego encontrou lá? Senhor Pego. Mas eu te falo, Senhor Pego. Pergunta, porque assim, a gente ouve muitas pessoas falarem, meu sonho, por exemplo, aqui de Manaus, sair de Manaus e morar em São Paulo. De morar no Rio, sei lá. Tem né, existe vamos dizer assim, um sonho, uma cultura de que o Sul e o Sudeste vai ser melhor. Sudeste vai ser melhor. E você, né, meio que foi um pouco, vamos dizer assim, contra esse paradigma, porque você estava numa grande capital e você moveu pro interior de São Paulo, entendeu? E lá no interior de São Paulo, acaba que é uma vida mais laid back, mais tranquila, mais... Então, como é que foi você processar isso? Porque muitas vezes também pode ser interpretado como um retrocesso, né? Que não necessariamente é isso. Às vezes isso vem muito da crença limitante que se é colocado durante o crescimento, né? Seja pelos nossos pais, seja pela a sociedade. Mas como foi você lidar com isso? Porque quando a gente é mais jovem, a gente acaba se deixando levar também pela opinião dos outros, né? Sim.
Então, eu lembro quando a gente eu era muito criança, né? Porque 9 para 10 anos, você tem, lógico, que nem você, né? Vocês são amigos desde os 3 anos, desde 4 anos. Então, assim, eram muito crianças. Talvez a gente conversando quando a Jamile chegou, eu falei assim, eu não tenho amizade desse tempo todo. E é engraçado que eu não tenho contato nenhum com os meus amigos de infância de São Paulo, nenhum. E criança não se liga com o sobrenome. Então eu também não sei o sobrenome. Então, se a gente tem rede social, eu poderia encontrar o amigo. Porque eu tinha amigas que eram mais próximas, que moravam na mesma rua de apartamento e tal. Mas assim, eu não sei o sobrenome. E aí, como é que eu vou achar? Eu não vou conseguir encontrar. Então, assim, eu não tenho essas amizades de criança. E ao mesmo tempo, talvez eu não tenha sofrido por essa separação, porque naquela época não existia rede social. Então, Sim. assim, não teve esse sofrimento. Talvez se eu tivesse ido Tá perdendo, né? se eu tivesse 14 anos, 15 anos na época, que já tem a interação com a amiga, porque tem um paquerinha, porque tem não sei o quê, eu acredito que eu teria sofrido muito mais e teria sofrido mais, inclusive, para me encontrar num outro grupo. Porque, de certa forma, quando eu fui para Pinhalo, na escola, eu sentia que eu era excluída. E assim, ó, eu senti em que sentido? Então, isso é um fato engraçado. Eu não falava porta, eu não falava. Eu falava porta, dá licença, não tô entendendo, cinza. Na verdade, a palavra cinza, até hoje eu falo cinza como paulista e não cinza como que lá o N, porque o N do interior é 90, não é 90, é 90, sabe? E eu achava bonitinho o jeito que eles falavam, assim, então eu me forçava a aprender. Eu não queria falar forçar, eu queria falar forçar, mas eu comecei a querer, porque eu achava bonitinho. Era uma forma de você... Não é original. Aí depois eu tava vendo, né? Mas isso foi uma forma... Mas é legal esse assunto. Incluir, né, também. Isso é legal do que a gente tá De pertencimento. E assim, e eu sentia essa questão da exclusão, porque, por exemplo, chegava o professor, né? Vamos fazer grupos duplas. Ninguém queria ter tua dupla. Nunca tinha dupla pra mim. Sabe? Então, assim, tudo bem, eu não sentia essa. Depois de grande é que eu fui fazendo essa Conexão. Na época, assim, era tão. Eu acho que eu não via essa maldade, sabe? E aí, eu só lembro que quando logo que eu mudei pra Pinhal, eu queria estudar na escola da minha prima. E eu vim de São Paulo, estudava numa escola particular e minha prima estudava numa escola pública lá em Pinhal. Só que assim, a denominação de escola pública para escola particular em cidade de interior, o estudo é muito bom mesmo sendo público, não é um estudo tão discrepante como acontece nas capitais, sabe? Logicamente não é tão puxado, mas não é ruim. E aí meu pai falou assim, ok, filha, mas até a 8ª série no máximo, colegial, né, que vocês falam aqui, ensino médio, vai precisar ser uma escola mais puxada, porque depois vai fazer faculdade. Exato. Eu falei, não, tudo bem, pai. E aí eu fui pra escola da minha prima. E aí, só que eu estudava. E aí, como era uma escola pública, eu nunca quis, assim, eu lembro que a gente tinha uma televisão de 29 polegadas na época. Era um maço de tubo, mas era grandona a televisão. E eu sabia que os meus amigos não tinham. Então, assim, eu não queria marcar trabalho em grupo na minha casa, porque eu não queria que os meus amigos vissem. E que, portanto, eles não se sentissem excluídos. Assim, eles me excluíam, mas eu não queria que... Olha que louco, né? E aí, o tempo foi passando e tal. Então, assim, eu não me sentia parte da escola. E eu não queria sair da escola, era muito louco. E aí, eu lembro que chegou a 8ª série e eu falava assim, gente, eu não vou estar mais aqui. Eu não vou estar mais aqui. E as pessoas, graças a Deus! E aí eu fui pra escola, então aí que é legal. E aí eu fui pra essa escola particular, que era, não sei se tem o ensino objetivo aqui na... Teve um objetivo muito tempo. Não sei se ainda tem também, mas teve. Eu fui pra esse ensino. E aí, como consequência, o Murilo também. Porque o Murilo Moreira já tinha a vida inteira dele, quando criança. Ele era gerente de banco. Quem é Murilo, gente? É o senhor Peico. Ah, o senhor Peico é Murilo. Beleza. Agora eu tava chamando ele de Murilo, agora não lembro mais. Gente. Eita, tá batendo, amiga. Já tá batendo. Agora eu entendi o porquê dos 40. Porque nem tá tão perto. Mas assim... E aí ele também foi pra lá,
porque infelizmente o pai dele faleceu e a família também era de Pinhal, né? Os avós e tudo mais, né? E aí ele foi para Pinhal e, como consequência, também foi na mesma escola. Então nós estudamos no colegial junto, nós nos encontramos no colegial. E aí, e lá, engraçado demais, tinham pessoas que estudavam juntos desde pititicos. E eu fui super bem recebida, assim. Eu falo que foram os 3 melhores anos de escola da minha vida. Tudo pelo seu meio. Tudo pelo... Não, olha, ela quis fazer a linha simples, humilde na escola pública. Não, mas não é que eu excluí, eu fui excluída. Sabe assim, quando parece aquela paulista lá, que sabe que vem fazer que vai embora, tipo, não é pra você estar aqui, entendeu? Eu sentia isso, tipo, aquela Patricinha, não é pra estar aqui. Literalmente, né? Exato, eu me sentia assim. Então, e lá não, lá tá tudo certo, sabe? Quando você se sente mais, você se sente na mesma bolha, assim. E eu nunca fiz pra ser, né, excluída, e aconteceu e tá tudo bem também, sabe? E aí foi isso. Então, e aí você pergunta, né, se eu me sinto. Não, eu gostei demais de morar no interior, sabe? Eu nunca tive vontade, assim, nossa, eu tenho vontade de morar em outra cidade. Não, aconteceu da gente recentemente ter ido morar em São Paulo, foi bem bacana. Morei um ano, um pouquinho lá, morei um pouco mais. Mas assim, foi bem bacana lá a experiência, o lugar que a gente morou num lugar bacana, tal, as pessoas. Mas aí entra a questão do você sempre foi. Porque assim, eu me conheci. A gente só lembra real de vivência depois de maiorzinho um pouco. Então, assim, experiências que marcaram e tal, foi mais ou menos depois de 10, 12 anos, né? E aí, assim, lá a gente tem muito hábito de perguntar como é que você tá tudo bem, de encontrar na rua, você conhecer quase todo mundo, e mesmo que você não conhece, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, isso não tem em São Paulo. Tá sempre com pressa. Não tem. A gente morou no condomínio, eram 4 apartamentos, e era sem contar no elevador, bom dia, ok. Mas assim. Eu não respondia, né, amor? Não Responde. Tem. Lá tem isso. Tem isso. Mas assim, ó, se você quisesse descer pelado, se você quisesse descer de, sabe? Ir pra piscina, pra academia, exatamente. Ninguém te pergunta. Tem a parte boa, que é assim, ninguém sabe da moda, né? Ninguém se importa, mas E por tem a outro parte lado... ruim, porque vai que você tá passando mal, vai que tá acontecendo alguma coisa. E até mesmo questão da interação social, né? Porque a gente, como ser humano, isso se faz extremamente necessário. Exatamente. Então, assim, eu novamente não me senti acolhida, né? E aí, é isso, sabe? Então, porque me faz muita falta a interação com pessoas. Sabe, essa proximidade, isso é uma coisa que a gente tem muito Extremamente, né? As pessoas falam muito isso. A gente não é caloroso só no clima. A gente é caloroso enquanto pessoa. É verdade. Então, assim, o cada um por si incomoda, sabe? Bora fazer um bate-volta pra gente fechar. Isso, porque eu ia dizer, gente, a gente tem que encerrar, porque tá no tempo aqui. Vamos fazer um bate-volta? Eu faço. Vai Ixi. intercalando com a Paty. Ai, Deus, Bate-volta já queria rápido. Vamos lá, então. Sem perguntas difíceis, por favor. Um amor? Murilo. Olha, você não liga. Faz pra ela agora. Ai, meu Deus do céu. Ah, então vamos lá. Um time de futebol. Palmeiras! Outra coisa em comum! Cheers! Vai ficar comigo no lado desse jogo do Verdão. Eu já fui várias vezes assistir show, fazer visita, jogo eu não indo, porque minha mãe nunca deixou. Ela morreu de medo das tretas das torcidas, então ela nunca A deixou. gente estava falando sobre isso na live. Entendo. O que mais? Sua vez agora. Ai, meu Deus do céu, eu não tô pronta. A jornalista não tá sabendo Uma fazer comida coisa. do norte que você tem experimentado até agora. A tua comida favorita do norte. Favorita do Até o O que mais momento. você gostou? É bem caboclinho que eu comi agora. Ah, acho que caboclinho. Aí isso Aqui, aqui, caboclinho não, né, amor? Caboclinho. Caboclinho. caboclo. Caboclinho mas não a- escreve. Mas a gente Caboclinho aqui fala caboclinho. Mas esse é um bom ponto, que deveria ser caboclinho, mas não é caboclinho. Não, é Ou não, eu não sei. É, a gente fala Coisa caboclo, exata. caboclinho. Mas assim, A palavra correta é caboclo. e aí pra quem não Aí sabe, diminutivo só vai caboclinho. É, mas não, a gente nem Caboclinho. fala caboclo, a gente fala caboclo. caboclo, é Ah, tá. Por Mas- isso que ficou caboclinho. caboclinho. Mas enfim, coloca aí na tela que tem um X caboclinho. Tem Viram aí? Trabalho pro editor. Né? Viram aí? Nada mais é que um pãozinho tucumã, né? Com queijo recheadíssimo com queijo coalho, banana feita em Tucumã. E já aviso, o queijo coalho daqui não tem nada a ver com queijo coalho
de São Paulo. Cara, nada do que a gente tem aqui tem a ver com qualquer coisa que tem do outro lado do país. Vai, jornalista, dá teu nome agora. Que Ai, gente, faz tempo que eu não faço a linha da eu jornalista. sou de exatas, eu tô aqui bombando. Ai, como é que a Maria Gabriela fazia? Um sonho, um amor, uma. Ai, não sei. Deixa eu pesquisar, Mona. Peraí, que eu tô fraca. Hoje tá demais, hein? Tá nervosa. Ai, será, gente? Será que já é o filho que tá se aproximando? Ai, tem um dia que não, Ai. gente. Não pode pedir, não custa caro. E aí vai que embarca a nossa viagem pra Europa. Então, não. Não, vai rolar sim, vai rolar. Uma cidade. Não, ele botou aqui, ó. Ah, adoro. Hoje foi o Gemini, hoje não foi o chat GPT, porque às vezes eu vou trocando. Ele botou aqui um medo. Um medo, gostei. Eu medo de perder meus pais. Um superpoder que você gostaria de ter. Superpoder? Voltar no tempo. Pra favorito já perguntou. Um livro favorito. Favorito? Livro é difícil. O meu é Dois Irmãos, do Milton Atum. Eu não tenho. Ele no ensino médio me marcou pra vida. Não sei um livro favorito. Nossa, difícil. Um filme favorito, então. Que no final acaba contando uma história. Nossa, que Quando eu polêmico. falar assim, nossa, nada a ver. Hoje eu tô demais, hoje. só tá Hoje filmando, você né? Aí a gente fala, assiste filme. Mas é só um amorzinho. Vou rir de mim, mas Titanic. Por quê? Ai, gente, porque eu acho tão lindo, Fábio. Puta com aquela velha. Eu estou lindo quando eles morrem. Não, mas você fala, Eu fico puta que ela joga aquele negócio no oceano. é um amor que é triste, lógico que é triste, mas é um amor que isso prova que assim, ó, que não tem que ser. Que não tem que ser. Não precisa do dinheiro. Exato. Que pode ser no simples, que pode ser no espontâneo, que pode ser. Eu acredito muito em amor à primeira vista, em almas, sabe? Muitas vezes, ai, não deu certo, mas por que não deu certo? Vocês precisavam tão bem, porque de repente a tua alma e a dele não é. Sabe, a gente tava conversando hoje de manhã, no café da manhã, eu com o Rony, assim, conversando sobre a novela Alma Gêmea. Uhum. Cara, eu simplesmente amei. Eu falei, porque eu acredito em alma gêmea, sabe? Eu acredito que existem almas que se encontram. E a Eu Donut, acredito. a gente vai ser linchado aqui. Eu aqui, a solteira descrente no amor. Não, eu acredito muito no amor, de verdade, sim. Cara, esse negócio de alma gêmea, antes da gente finalizar aqui, ou a gente pode considerar finalizado, eu boto isso, não, eu gosto. Mas tem uma pessoa com quem eu me relacionei, a gente se olhou, a gente sabia que a gente ia ficar junto. E a gente ficou junto por um ano. Ele pra variar, São Paulo. A gente ficou junto por um ano, ele vinha, eu ia. E eu lembro que teve uma vez que a gente meio que estava numa crisezinha e eu sonhei com ele. Nesse sonho era eu e ele, como se, tipo, a gente tivesse de fora se olhando ali enquanto casal vivendo o presente. E aí, tipo, a gente tava falando dessa crise que a gente tava vivendo aqui. E eu perguntava, eu disse, cara, mas e se não der certo? Aí disse, a gente tenta a terceira vez. Ou seja, já teve esse encontro aí 2 vezes, né? De acordo com o sonho. Olha isso. Caramba, essa arrepiou real. E aí. Porque eu acredito muito nisso. E ele também. Será que Tanto que eu ele converso. que vai ser o meu sobrinho? Não, ele é vasectomizado. Mas eu falava muito com ele de adoção. Ele falava muito sobre adoção. Aí desde criança você pensa assim. Ele falava muito de adoçar. De adoçar é ótimo, adotar. E ele é muito dessa vibe espiritual e ecumênica. Então eu contei pra ele, disse, caramba, ele chamou de mim. Caramba, bem, não sei o que. E é. Opa, fazer que ele é agora falando uma coisa. Mas enfim, aí muito dessa coisa do espiritual da conexão mesmo. Assim, tanto que eu acordei, eu disse, caraca, mano, eu acordei com uma certeza de que já tinha rolado esse encontro. Tipo, a gente tava na segunda tentativa. Sim. Bizarro, mas eu já entendi também que vai ficar pro terceiro, não vai ser nessa não. Já tá tudo certo, eu já entreguei pra próxima vida. Porque ele nunca parou, a gente conversa, até hoje a gente mantém amizade. Aí às vezes ele manda, amiga, não sei o que, eu disse, mano, tu é pra próxima vida, me deixa nessa, não vai rolar. Mas eu tenho certeza que o meu amor me muda de outra vida. Eu tenho certeza disso. E assim, ó, eu acredito muito no espiritismo, embora eu seja católica, eu não frequento a igreja. Ecumênica. Eu não frequento, não, mas eu acredito. E assim, ó, eu tenho isso comigo. Tenho, assim, pra mim, eu acho, nosso amor é de outra vida, sabe? E eu também acho que não termina nessa.
Então, assim, acho isso. Peraí, que eu vou encher só pra gente brindar e encerrar. Muito forte, pra eu não precisar. Pra gente brindar a certeza de que o amor ultrapassa ultrapassa as vidas, ultrapassa as existências. E Assim eu como a amizade também. Eu ia chegar nesse Ai, E assim, tudo que ele vai perdurar também. vai, Palmeiras! O Mundial vem, Gente, e o Vamos lá. Victor também é palmeirense, né? Não. Na verdade, eu não tô falando time, né? Vai Posso torcer ser? pro nosso. Então, assim a gente Eu encerra. sou boa, hein? É perfeito, tá aí. Tu virou caprichoso? Ela nunca gostou. E a gente é palmeiras. Como diria o Orkut, o que dizer dessa amiga que eu mal conheço? Meu Deus! Olha aí, ó. Mais um brinde ao nosso caprichoso, que sim, ele é campeão. Ele é campeão, viu? Saúde Todo e alegria, sacanagem todo dia. Até o próximo episódio. Tchau. E aí? Vamos ver? Vai parar. Você também!